Se você vai reformar a sua casa ou construir e quer economizar até 30% no valor total da sua obra, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te explicar exatamente como nós fazemos isso em praticamente todas as nossas obras aqui do escritório. Olá, eu sou a Calícia Voz e seja bem-vinda ao canal da Voz e Vento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje eu vou te contar com esse vídeo longo, então nem esperem 10 minutinhos e nem venham nos comentários dizer ai meu Deus, como ela fala demais, porque eu vou dar uma aula aqui para vocês agora, explicando exatamente a nossa metodologia de trabalho que gera resultados de economia de mais de 30% nas obras de todos os nossos clientes e como você pode aplicar isso aí na sua casa também. Sem mais delongas, vamos iniciar e para isso eu vou usar uma tela em branco que a gente vai construir esse pensamento juntos, tá certo? Então, olha só, aqui estamos na nossa tela em branco e nós vamos então falar sobre os 4 pilares que nós utilizamos para economizar até 30% nas obras. Sim, as nossas obras, quando a gente faz o balanço financeiro final, depois dela terminar, geralmente ficam abaixo de 10 a 30% do valor total que o cliente gastou. É exatamente isso. E para isso nós usamos esses 4 pilares que eu vou descrever para vocês agora. Basicamente, o primeiro é um pouco óbvio, projeto de arquitetura. O segundo pilar é o EVF. O terceiro pilar é o planejamento de obra. E o terceiro é o gerenciamento e administração de obras, tá? Então, esses são os 4 pilares que nós vamos conversar no dia de hoje. Tudo bem? Tudo bem. Pois bem, vamos iniciar então com o primeiro. Vou deixar até... Gente, eu sou arquiteta, tenho toque. Vou ter que deixar ele aqui para o meiozinho. Porque nós vamos iniciar com o primeiro, então, que é projeto de arquitetura. Alguém aí já fez projeto de arquitetura? Sabe como funciona esse projeto? Pois se não sabe, se você é dessas pessoas que não entende o que é o projeto de arquitetura, agora você vai passar a entender. Bom, a verdade é o seguinte, a maioria das pessoas, principalmente aquelas que nunca fizeram um projeto na vida, tem em mente que um projeto de arquitetura é uma planta de layout. Vou até abrir uma aqui e mostrar para vocês. As pessoas acham que um projeto de arquitetura é isso aí que vocês estão vendo na tela. Uma planta de layout. Essa, inclusive, é uma planta de layout que eu acabei de apresentar para um cliente que nós fizemos a apresentação. É uma das propostas que nós estamos propondo para ele. Isso é uma planta que mostra o quê? Como vai ficar a distribuição dos espaços na casa e a distribuição do mobiliário dentro desses espaços. Nada mais. Perceba que dentro dessa planta a gente não tem informação de medida, então a gente não tem cota, a gente não tem informação de especificação, então tem ali um sofá, mas que sofá é esse? Tem ali uma porta, mas que porta é essa? Que janela é essa? Tem ali um armário grande, um retângulo marrom que representa um armário. Tá, como que vai ser esse armário? Ele vai ter uma base de alvenaria, vai ser de porta de abrir, porta de... Enfim, não tem informação nesse tipo de layout, que é o que as pessoas pensam que é um projeto de arquitetura. Agora, eu vou te mostrar, de fato, o que é um projeto de arquitetura. Olha só. Veja bem o que é um projeto de arquitetura. Obviamente eu estou passando bem rápido, mas perceba a quantidade de plantas que nós temos dentro de um único projeto. Então é planta de piso, planta elétrica, planta hidráulica, planta de iluminação, vistas, tudo com cotas, com especificação. Nada é só um desenho solto jogado. Essa aqui é uma planta de elétrica, por exemplo. Então, a gente tem uma infinidade de detalhes, tabelas para quantificar. Tudo isso faz parte de um único projeto de arquitetura, que nesse caso é de um apartamento duplex. Então, aqui não é nem arquitetônico, não envolve a construção de uma casa, enfim. Esse é mais de um apartamento.
Aqui a gente tem os ambientes, um por um separado, e perceba que tem cota, tem informação. A gente não fica apenas na imagem renderizada bonita ou na planta de layout. Então, isso daqui, só para vocês terem uma noção, esse apartamento tem um projeto de 208 páginas. Tá? E eu tô passando bem rápido aqui, porque realmente, se eu for explicar um por um para vocês, a gente vai passar 3 horas aqui. Então, eu tô passando bem rápido, mas só para vocês entenderem que isso aqui é a cara de um projeto de arquitetura. No nosso projeto, vocês percebem que em algumas páginas que passaram aqui em branco, parecia uma capa. Deixa eu ver se eu acho uma aqui para mostrar para vocês agora. Se eu for rápido demais, até trava o computador, porque o projeto é grande. Ó, isso aqui é uma capa, tá? Essa capa aqui é uma capa de caderno de projeto. Como assim? Nessa capa, a gente separa os cadernos dentro de um projeto de arquitetura. Então, a gente tem hoje, por exemplo, vamos escrever lá no nosso Canva. Vamos lá ver, olha só. Então, dentro do projeto executivo de arquitetura, nós temos os seguintes cadernos. Caderno geral, que inclui planta de layout, planta baixa técnica, planta de paginação de piso, planta de demolir e construir. O que mais? Deixa eu até olhar aqui, para eu não esquecer de nada para falar para vocês. Vamos lá, geral. Planta de layout, planta baixa técnica, planta de demolir e construir, planta de paginação de piso. E é isso. Dentro do caderno geral, é isso. É que são tantas, gente, que às vezes eu esqueço todas. Então, essas vão dentro do caderno geral. Aí temos o caderno de instalações, que tem mapeamento elétrico, mapeamento hidráulico, mapeamento de iluminação, planta de comandos e interruptores, mapa de fontes e planta de forro. Ah, não, perdão, e faltou uma. Mapeamento de ar-condicionado. Isso aqui são as plantas que a gente tem dentro, então, do caderno de instalações. Vamos colocar esses aqui sublinhados para vocês verem quais são. Certo? Então, isso tudo que vai dentro do caderno de instalações. Daí, a gente tem o caderno de ambientes, que em cada ambiente separado nós temos a pessoa escreve rápido, escreve ambientes. Temos planta baixa de layout com especificações, vistas de todas as paredes, 3D isométrico com especificações. E aí, essas plantas, elas se repetem dentro de todos os ambientes da casa. Então, assim, se a casa tiver 5 ambientes, vai se repetir a planta baixa, as vistas e os 3Ds de 5 ambientes. Se tiver 20 ambientes, vai repetir. Então, vão ter 20 plantas. Cada ambiente, vamos colocar que tem no mínimo 4 paredes. Então, 20 vezes 4, 100. 100 vistas de parede e 20 3Ds, tá? Então, a gente tem tudo isso dentro do caderno de ambientes. Daí, a gente tem o caderno de áreas molhadas. Daí, dentro do caderno de áreas molhadas, o que nós temos dentro desse caderno? A gente separa somente as áreas molhadas, que é cozinha, banheiro, lavanderia, churrasqueira, ou qualquer área que tiver assim, bancada, mexer com água e tudo mais. Dentro desse caderno, a gente vai ter, então, planta de layout com especificações, retirando toda a marcenaria. Também vamos ter as vistas de todas as paredes sem marcenaria, e eu já vou explicar por quê. Opa!
E é só, é a planta e as vistas. Calícia, por que você tira a marcenaria no caderno de áreas molhadas? Simples, esse caderno, ele é feito para a gente ver a paginação das paredes, porque geralmente nas áreas molhadas, as paredes vão receber revestimento. Então aqui, a gente tira a marcenaria da vista e ela fica, vamos dizer assim, com a parede peladinha, para a gente ver aonde vai o revestimento de destaque, até onde ele deve ser assentado, qual é o acabamento que vai atrás do armário, se vai revestimento, se vai pintura. Então, tudo isso a gente coloca detalhado nesse caderno de áreas molhadas, tá certo? Daí, depois do caderno de áreas molhadas, a gente começa, então, com cadernos mais específicos e reduzindo a escala. Então, perceba o seguinte, lá no caderno geral e no caderno de instalações, a gente via a planta da casa toda, do apartamento todo. Então, a planta de elétrica mostrando toda a casa. Já no caderno de ambientes e áreas molhadas, a gente reduziu e a gente só mostra o ambiente. Agora, a gente vai reduzir ainda mais, porque a gente vai para o caderno de marmoraria. O que é o caderno de marmoraria? É o detalhamento de todos os elementos que irão para a marmoraria para serem fabricados. Exemplo, bancada, nichos de granito, pedras, enfim, soleiras, peitoris, tudo isso entra no caderno de marmoraria. E como que nós fazemos esse detalhamento? A gente isola bancada por bancada, ou elemento de marmoraria por elemento, seja um nicho, uma soleira, enfim. E aí, esse elemento vai ganhar vários detalhamentos. Então, uma bancada, vamos colocar aqui, ó, isolamento de cada bancada. Eu vou chamar de bancada, mas entenda que pode ser um nicho, uma soleira, enfim. Dentro do caderno de marmoraria, então, a gente isola cada bancada e faz a planta com especificação e medida, cortes, vistas e detalhes. Como assim detalhes, Calícia? Por exemplo, numa bancada a gente faz um corte bem na área molhada da pia. Aí a gente mostra esse detalhe da área molhada. Ou então, se vai ter um acabamento de meia esquadria, que a gente precisa mostrar no projeto, a gente vai lá e especifica isso também. Ou é um nicho de dentro do box que vai receber uma cava para embutir uma fita LED. Isso é um detalhe que a gente aumenta no projeto para ficar bem claro que vai ter essa cava. Então, por isso que eu coloquei e detalhes, tá? Então, a gente corta as bancadas para mostrar os perfis que tem que ser feitos. A gente coloca as vistas para entender como vai ser a frente da bancada, a lateral e tudo mais. E esses detalhes. Isso tudo dentro do caderno de marmoraria. Daí, depois, obviamente, a gente precisa do caderno de marcenaria, que funciona exatamente igual de marmoraria. Então, vamos lá. Marcenaria. Eu vou, inclusive, copiar isso aqui. E eu só vou trocar aqui, ó, isolamento de cada móvel planejado, fazendo a planta com especificação, cortes, vistas e detalhes. É a mesma coisa, mesmíssima, tá? Alguns cadernos ainda está faltando. Qual caderno está faltando, Calícia? Daí a gente entra em especificidades que nem todos os projetos vão receber esses cadernos, mas eu vou colocar eles aqui para vocês. Então, por exemplo, caderno de esquadria. O que tem no caderno de esquadria? Detalhamento de todas as portas, portões, janelas e aberturas da casa. Então, aqui a gente vai detalhar tudo isso. Ah, é uma porta específica mandada fazer, vai estar o detalhamento. Ah, é uma janela que abre diferente, vai estar aqui. Ah, é uma porta de vidro gigantesca, mão amiga, vai estar aqui toda a especificação. Também temos caderno de tapeçaria. Como assim? A gente detalha tudo que tiver tecido. Então, detalhamento de cortinas, tapetes, cabeceiras acolchoadas e tudo o que envolver tecido, tá certo? Dessa forma, a gente vai conseguir detalhar o interior dessa casa completamente. Isso aqui geralmente é um projeto comum de
apartamento. Calícia, mas a minha casa eu vou construir, o que mais que entra aí? Cara, aí pode entrar outros cadernos com detalhamentos específicos. Então, pode ter um caderno só de escada, para detalhar as escadas, seja uma escada de marinheiro, de alçapão, para ir para a caixa d'água, seja a escada principal da casa. Pode ter o caderno da piscina, para detalhar somente a piscina. Mas a gente gosta de fazer esses cadernos separados porque facilita a leitura na obra e a identificação de um detalhe específico. Então, se o marceneiro quer saber como é que vai ser aquele móvel específico, ele não precisa entender como é que a piscina vai ser feita ou como é que a escada vai ser feita. Ele pode ir direto no caderno de marcenaria, que vai ter exatamente as informações que de fato interessam a ele. Então, é assim que a gente estrutura um projeto de arquitetura no final das contas. Mas isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui tudo é o final, é o produto final de um projeto. Só que o produto final de projeto, ele não funciona, não é assim, quando me contratou hoje, amanhã você recebe todos esses cadernos na sua casa e tá tudo certo. Não. Aí a gente entra nas fases de projeto. Então, vamos lá. Tem um toque, gente. Toque de ficar tudo certinho. Fases de um projeto de arquitetura. Bom, nós temos 5 fases, basicamente, de um projeto. Então, a primeira delas é o levantamento, depois temos o briefing, depois temos o estudo preliminar, depois temos o anteprojeto e, por fim, o projeto executivo. Já pulando para o final, para o projeto executivo, isso que nós acabamos de ver aqui, todos esses cadernos, aquele PDF de exemplo que eu mostrei para vocês, é o projeto executivo. Então, essa fase número 5 é exatamente isso aqui que você recebe, tá certo? Mas para a gente chegar na fase número 5, nós temos, então, todo este caminho aqui a percorrer. Então, Calícia, o que é o levantamento? Basicamente, o levantamento, assim que você contrata a Bosi Bento ou qualquer outro escritório de arquitetura, eu falo qualquer outro porque o levantamento é uma fase básica de qualquer escritório, mas a verdade é que essas fases podem variar de acordo com cada escritório de arquitetura. Então, pode ter escritório que não tem, por exemplo, anteprojeto, já vi. Pode ter escritório que o que eles fazem no estudo preliminar é diferente do que nós fazemos no estudo preliminar. Então, isso acontece, mas isso aqui é o básico do básico, tá? Então, no levantamento, nós vamos fazer a medição da sua casa. Ponto. É isso, a gente vai até a sua casa medir. Calícia, a gente tem como tirar essa fase do meu projeto para ele ficar um pouquinho mais barato? Porque, assim, eu já tenho a planta da construtora. Não, amor, não tem como. A gente precisa muito de ir até a sua casa fazer essa medição, porque é uma medição técnica. A gente não vai só tirar as medidas da parede. A gente vai verificar os desníveis que tem dentro da sua casa, se tem viga, se tem pilar, a elétrica como é que ela tá, a iluminação como é que ela tá. Então, tudo isso é muito importante, que são informações iniciais que a gente vai ter para iniciar o projeto. Calícia, minha casa é casa e ela vai ser construída, ou seja, o terreno está vazio. Precisa de medição? Aí é um pouquinho diferente. A gente visita, sim, o terreno, mas no caso de construção do zero, você vai precisar de contratar uma planta topográfica. Isso aí é com outra empresa que só mexe com topografia. E a gente vai usar a planta topográfica que você nos enviar para criar o projeto, obviamente. Mas a gente gosta de visitar o terreno para ver como que são os vizinhos, ver qual é a vista, ver o que a gente pode usar do entorno em prol do nosso projeto. Entender tudo isso também é importante, tá? Mas essa fase de medição é o nosso primeiro ponto, que é o levantamento. Depois, a gente tem o briefing. O briefing é basicamente fazer um raio-x da sua cabeça. Eu adoro essa definição. Raio-x da sua cabeça. Não, Calícia, explica que eu não estou entendendo. Calma, vou explicar. Nós queremos entender do que você gosta, do que você não gosta, quais já são as suas ideias para a sua casa. Por que eu preciso saber quais são as suas ideias? Porque é importante para ver se você já teve uma baita ideia legal para o projeto e a gente adota isso. Eu quero fazer o que você acha melhor, tá bom? Então, o briefing é exatamente para a gente discutir tudo que está se passando nessa sua cabecinha, porque é isso que nós vamos levar em consideração
para a criação do seu projeto. Então, é uma fase extremamente importante. Depois a gente vai para o estudo preliminar, que é uma fase aí sim que você vai começar a ver as nossas ideias, as nossas propostas para o seu projeto. Lembra aquela planta de layout que eu mostrei para vocês no início, que eu falei, ó, isso aqui não é um projeto? Pois bem, aqui você vai ver essa planta de layout no estudo preliminar. Inclusive, ela é dividida em duas partes aqui no nosso escritório. A primeira é só o layout da casa ou apartamento. Então, eu vou trazer para você só o layout. Geralmente, eu trago até mais de uma opção. Aquele, por exemplo, que eu mostrei para vocês no início do vídeo, eu trouxe duas opções para o cliente de layout. Então, a gente traz o layout ou da casa ou do apartamento com algumas opções para você ver as possibilidades que existem ali nos espaços. Com o layout aprovado, aí nós vamos para a segunda fase, que é o render, que na verdade eu não vou chamar de render, vou fazer decoração e mostrar em imagens renderizadas. Calícia, o que é uma imagem renderizada? Vou tacar uma aqui na tela para vocês. Estava mexendo num projeto agora que tem algumas imagens renderizadas. Vou colocar uma cozinha de morrer. Isso aqui, meus amores, vamos botar até para frente. Pronto, isso aqui é uma imagem renderizada. Incrível, linda e maravilhosa de uma cozinha, por exemplo. Então, isso é uma imagem renderizada. É uma imagem que a gente tenta imitar a realidade, trazer um realismo nessa imagem, para que você consiga ver como serão as cores na sua casa, como o revestimento vai se comportar, o piso, os acabamentos, o que a gente está escolhendo. Todo esse conjunto nós fazemos aqui nessa fase das imagens renderizadas. Então, sim, no início do projeto é que você vai ver as imagens renderizadas da sua casa. Bem no início, é na terceira fase do projeto, é super no início, tá? Então, a gente aprovou o layout, fazemos toda a decoração com as imagens renderizadas e nessa fase de estudo preliminar é quando vocês pedem a maioria das alterações. Ai, Calícia, eu não quero aquela cozinha cinza, eu quero azul. Aí a gente vai lá e troca. Ai, esse revestimento que você usou eu achei demais, eu queria um mais clean, a gente vai lá e troca. Então, aqui, ó, você faz quantas alterações você quiser no projeto sem nenhum problema, tá bom? Ai, tá tudo aprovado, tá perfeito, tá maravilhoso, eba. Próxima fase, anteprojeto. O que nós vamos produzir no anteprojeto? Os 2 primeiros cadernos do projeto executivo. Caderno geral e o caderno de instalações. Por que esses 2 cadernos são produzidos no anteprojeto e não no projeto executivo? Porque o cliente aprova esses cadernos. Então, a gente aprova com eles principalmente o caderno de instalações. É o mais importante de todos. Por quê? Por exemplo, no caderno de iluminação e comandos interruptores ali que a gente vai delimitar qual interruptor vai acender qual conjunto de lâmpadas. Se o cliente às vezes olha e fala, poxa, esse interruptor está acendendo um conjunto de 5 spots, mas eu queria dividir isso em mais vezes. Eu queria acender 3 e 2. Aí a gente tem que botar 2 interruptores. A gente vai discutir essa riqueza de detalhes com o cliente e ele vai aprovar ou não. Vai pedir alguma alteraçãozinha ali. Por exemplo, eu quero ter 2 interruptores para separar mais esse conjunto de iluminação. Ou eu quero ter 2 interruptores, um de cada lado da sala para acender a mesma iluminação. Então, isso são coisas que a gente vai discutir com eles e aprovar também junto com os clientes. Então, a gente produz esses 2 cadernos aqui no anteprojeto. Bom, e o projeto executivo, eu não preciso nem dizer que são todos esses cadernos aqui já finalizados. Eu vou até copiá-los aqui, trazer aqui para trás, só que eu vou tirar as explicações. Não precisa, né? Já está lá em cima, vocês já entenderam, certo? Então, aqui temos todo o projeto executivo que são todos esses cadernos juntos, ok? Então, isso são as fases de um projeto de arquitetura. Levantamento, briefing, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo. Terminou o projeto executivo, o que acontece? A entrega do projeto. Você recebe esse caderno técnico na sua mão e aí, depois desse projeto, é que a gente pode avançar nos nossos 4 pilares para você conseguir, de fato, economizar na sua obra, tá bom? Eu expliquei para você aqui de forma bem técnica
o que é o projeto executivo, as fases que a gente passa e blá, blá, blá. Mostrei o que é um projeto, de fato, abri um aqui para vocês. Mas para que ele serve no final das contas, de verdade, assim? Sabe? Para que serve todos esses detalhamentos que a gente listou aqui, todos esses cadernos? A verdade, pessoal, é que o projeto, ele nada mais é do que uma construção virtual da sua casa. Imagina você poder fazer a construção virtual da sua casa e todos os problemas de obra acontecerem nessa construção virtual. Então, todas as incompatibilidades, as coisas que não vão conseguir ser construídas por um motivo ou por outro, a gente vê no projeto. A gente não vê na obra. É exatamente esse planejamento e antecipação dos problemas que vai fazer com que a gente tenha uma obra sem dor de cabeça. É para isso que serve. Então, a gente constrói a sua casa virtualmente e detalha tudo isso para que quando chegue na obra não dê nada errado. Que é um exemplo muito simples, eu gosto muito desse exemplo porque acontece muito com as pessoas, tá? A gente tem um nicho numa parede do banheiro. O nicho, ele tem uma profundidade, ele geralmente ocupa quase que toda a profundidade da parede. Logo, no local que a gente tem um nicho, não dá para colocar no outro lado, vamos supor que o outro lado é um quarto. Não dá para a gente colocar uma tomada, porque a tomada também é profunda e também ocupa a profundidade da parede. Então, tá o nicho da parede com a tomada, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, não tem como ter. A gente já identifica isso antes no projeto e já revê todos esses problemas e altera no projeto, para quando chegar na obra, você tá lá com seu nicho pronto, aí vai o cara quebrar para fazer a tomada e fura seu nicho, pronto, perdeu a pedra, perdeu o revestimento, enfim, não é legal, né? Então a gente já prevê todas essas coisas ainda no projeto. A gente obviamente também trata da questão estética, escolhe a cor da parede, o que vai combinar, o que não vai. Mas é muito mais profundo do que isso, você entende? Então, naquela imagem, por exemplo, que eu mostrei para vocês da cozinha, vamos abrir ela aqui de novo. Olha só, essa imagem, por exemplo. Óbvio que essa daqui não é de um projeto executivo, é só um render. Mas no projeto, a gente já está prevendo, por exemplo, uma base de alvenaria para os armários, a altura que essa base vai ficar, até aonde vai a parede, aonde não vai, por que esse armário é mais profundo do que esse, como vai ficar o acabamento da coifa aqui com esse armário menos profundo. Então, a gente já consegue detalhar tudo isso aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem um grande pilar nessa cozinha, que é esse retângulo grande aqui. Nesse pilar, a gente já sabe, né, que é um pilar. A gente sabe que não pode colocar uma tomada, que não pode colocar um interruptor. Então, a gente não vai colocar nenhum tipo de instalação aqui. Se eu fizer isso aqui no projeto, chegar lá na obra, tentarem colocar, vão dar de cara com uma paredona de concreto cheia de ferro que não vão conseguir, entendeu? Então, a gente já vê esses problemas antes. A gente já vê como vai funcionar a abertura do armário nessa quina, por exemplo. A gente já pensa nisso. Nesse mesmo projeto, teve um problema que a gente identificou no projeto e resolveu, que era o seguinte, deixa eu ver se eu acho a imagem aqui, eu acho que ela tá por aqui. Tá aqui, ó. Vou pegar para vocês. Essa daqui é o quarto da filha do casal que me contratou. E aí, o que acontece nesse quarto? Tá vendo que aqui tem um ar-condicionado? Então, a gente queria o ar-condicionado em cima da porta ou nessa parede. Porém, eu não sei se vocês sabem, ar-condicionado precisa ter 15 centímetros de distância do teto. Então, ele precisa ter esse espaço, ele não pode ser colado lá em cima, tá? E aí, quando a gente jogou essa distância, a gente viu, olha aqui a linha, ó, ele estava ficando em cima da porta. Então, ele estava passando para cima da porta, não ia ter como ser em cima aqui dessa paredinha. Aí, a gente colocou ele desse lado de cá, nessa outra parede. Acho que até tem uma foto que mostra bem essa parede aqui. Daí, a gente colocou o ar-condicionado nessa parede em cima do espelho. Só que aí, a gente observou a abertura da porta, o que ia acontecer. Como o ar-condicionado precisa ser um pouco mais baixo do que a porta, quando você abrisse a folha da porta, ela ia bater no ar-condicionado. Então, a gente já deslocou e colocou, então, na lateral da porta. Ele teve que vir para cá, que não atrapalha a abertura de nenhuma porta, nenhum armário, nem nada do tipo. Agora, imagina, se na sua cabeça não, vai ser em cima da porta, tá tudo certo, eu já sei disso. Chega lá na obra, o cara não consegue instalar, porque não tem esse espaço específico de 15 centímetros, ou então você se depara, você coloca até o ar-condicionado nessa parede, e aí um dia você abre a porta e bate no ar-condicionado.
Poxa, que chato, né? Depois para fazer essa troca do ar-condicionado daqui para cá, com todas as instalações passadas, é um super retrabalho, é uma baita dor de cabeça, é obra, é quebradeira, então é chato mesmo. E isso vai atrasar a sua obra e gastar mais do seu dinheiro. Eu sei que é isso que você não quer. Então, por isso, o projeto, a gente faz essa construção virtual. Essas imagens, obviamente, são para o cliente aprovar, mas a gente vê esses detalhes, essa riqueza de detalhes e aprova tudo isso com o cliente para que na obra não tenhamos esse tipo de problema. É para isso que o projeto serve. Calícia, super entendi. Projeto de arquitetura é muito importante. Entendi o pilar número 1. Vamos ao pilar número 2. Vamos colocar aqui, ó, EVF. O que é EVF, Calícia? Estudo de viabilidade financeira. Aqui, nosso EVF. Estudo de viabilidade financeira é o nosso segundo pilar, tá certo? Que é isso, Calícia? Isso aqui, pessoal, basicamente é uma forma de nós entendermos se o seu projeto vai ficar dentro do seu orçamento ou não. Como assim? Como assim eu vou explicar? A gente tem o toque, precisa ficar tudo alinhado, senão eu não vou conseguir. Tá dando para ver assim? Tá, né? Então tá bom. Aqui no estudo de viabilidade financeira, ele, na verdade, não é uma fase depois do projeto. Por quê? Nós aqui no escritório costumamos colocar o estudo de viabilidade financeira, aqui ó, eu vou explicar para vocês aonde, vou voltar aqui no projeto. Antes do anteprojeto e depois do estudo preliminar. Então aqui no nosso escritório, nós terminamos o estudo preliminar e fazemos o EVF, estudo de viabilidade financeira, que é basicamente um orçamento preliminar da obra. É isso. Definição de estudo de viabilidade financeira, orçamento preliminar da obra. Para que serve fazer um orçamento preliminar de obra no meio do projeto? Literalmente mesmo, porque é no meio das fases de projeto. Então, quando a gente está ali na metade do caminho do projeto, a gente para o projeto e orça a obra. Para que isso serve no final das contas? Para você tomar uma decisão. Você vai olhar o estudo de viabilidade financeira e vai falar assim: caramba, a obra está ficando em R$400 mil. Essa ideia que você está me apresentando no estudo preliminar, para construir, está R$400 mil. Não tenho essa grana, tenho 200. Volta para o estudo preliminar e modifica o projeto, porque eu não tenho dinheiro para fazer essa ideia. Pum! Pronto! O EVF, ele cumpriu a sua missão. A missão dele é fazer você tomar essa decisão de seguir adiante com aquela ideia de projeto, mas já tendo em mente quanto que aquilo vai custar, ou voltar no projeto e falar assim, pagar R$200 mil só de marcenaria não estou tendo condição. Vamos voltar e vamos reduzir essa marcenaria, mudar algum elemento que vai baratear esse projeto, ou algo do tipo, para adequar ao meu orçamento. É isso, entende? Então, aqui no EVF, a gente vai orçar o projeto. Obviamente, algumas coisas vão ser estimadas, como o quê? Uma quantidade de tomadas, por exemplo, que a gente só vê no anteprojeto. Aqui a gente não tem definido se vão ser 72 ou 105 tomadas. E isso, obviamente, vai ter uma variação no seu orçamento. Porém, a gente consegue estimar. A gente tem bastante base de dados que nos ajuda a ter um orçamento bem próximo ao real, mesmo com essas estimativas. E aqui a gente vai orçar para que você possa ter noção de quanto a obra está custando e definir se precisa mudar o projeto ou dá para seguir adiante com aquela ideia. Você não vai sair da etapa de projeto do pilar número 1 sem ter a certeza que você vai conseguir realizar a sua obra. Isso porque a gente tem essa etapa de EVF. Então, ele tem a função de te fazer tomar uma decisão, que é ou voltar para o estudo preliminar e modificar o projeto, ou seguir adiante com o projeto sem alteração, sabendo quanto custará a obra. Olha que simples. Tá vendo? A gente usa o EVF como uma tomada de decisão, basicamente baseado em números reais e não em estimativas e não em devaneios ou em achismos que nós tenhamos da obra. É em cima de uma planilha cheia de número. E é uma planilha, amor. Deixa eu abrir um EVF.
Vamos abrir um EVF, porque a gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para mostrar. Vamos abrir um EVF desse apartamento duplex que eu mostrei para vocês. Deixa eu modificar a tela para que vocês possam ver o nosso belíssimo EVF. Espero que dê para ver certinho aí. Mas olha só, é uma planilha, essa daqui tem 7 páginas, apenas para que vocês entendam, mas é uma planilha com todos os itens da obra. Como assim todos os itens? Amor, deixa eu dar um zoom aqui, só para você dar uma olhadinha aqui, ó. Cabo flex 4 milímetros. Vamos nesse último aqui, ó. Cabo flex 6 milímetros verde. Vem com 100 metros, que é o que a gente precisa. O valor unitário de venda é R$ 5,10. No total, a gente vai gastar R$ 510. Tem a taxa de administração que será 102 e o total será R$ 612 nesse cabo flex verde. Simples assim. Quer ver outra coisa? Uma bem específica. Fita isolante. Você lembra de orçar fita isolante para sua obra? É, porque o eletricista vai te pedir a fita isolante. Você não lembra, né? De colocar no orçamento do material. Pois é, a gente lembra. É para isso que o EVF está aqui. Então, olha como ele é completo. Então, isso aqui é a cara de um EVF. A gente separa a obra de item por item, por item, por item. E no final, tem lá, ó, o valorzão. R$ 349 mil essa obra, por exemplo, daquele duplex. E aí, você vai tomar a decisão. Você vai olhar para esse número e vai falar, putz, não dá para fazer a obra com esse valor, não tenho condição. E eu preciso construir a obra inteira, porque você também pode tomar a decisão de fazer a obra por partes e tá tudo bem. A gente pode até fazer um vídeo falando sobre isso depois. Mas você vai olhar para esse número e vai falar, putz, não, eu preciso reduzir esse valor de obra, porque não tenho condições. Aí a gente volta para o projeto e muda esse orçamento para você. Mas isso aqui é a carinha de um EVF, para vocês terem uma noção. É isso que a gente faz no meio do projeto. Não é uma estimativa, não é um devaneio, não é um achismo, é orçado. Inclusive com os profissionais que vão em loco ver a obra, tá certo? Pois bem, então isso é o nosso EVF e essa é a importância dele. Calícia, depois do EVF já pode começar a obra? Não! Não! O EVF é apenas para tomar uma decisão de projeto. Voltar para o estudo preliminar ou seguir adiante para o anteprojeto. Lembra das fases? Pois então, aqui ó, vamos voltar nelas aqui. Estudo preliminar, vamos botar elas coisadinha também, que fica mais fácil de achar. Lembra das 5 fases de projeto? Pois bem, o EVF ele entra entre o 3 e o 4, para você tomar a decisão de permanecer no 3 e mudar o projeto, ou avançar para o 4, porque ficou dentro do seu orçamento. Acabou. Você não vai ter insegurança. Calícia, eu tô com medo de fazer um projeto e depois não dar conta de construir. Não existe mais isso. O EVF resolve. Ponto. Certo? Vamos ao próximo pilar, que é o planejamento de obra. No nosso próximo pilar, tô copiando que dá mais, né, até eu organizar essa tela do meu toque para vocês. Então, vamos lá. O que é o planejamento de obra? Planejamento de obra são 2 documentos principais. 2. Orçamento executivo de obra e cronograma de obra. Calícia, mas a gente acabou de ver o EVF, que é um orçamento. Qual a diferença do EVF para o orçamento executivo de obra? A diferença é que o orçamento executivo de obra é o EVF atualizado. Acabou. Aquela mesma planilha que eu mostrei para vocês é a planilha do orçamento executivo de obra, só que ele é atualizado, é o EVF atualizado. Lembra que eu falei que a única coisa, assim, mais ou menos que a gente estima no EVF de fato é, por exemplo, a quantidade de tomadas, porque isso só é visto no anteprojeto? Então, a gente aqui, já no orçamento executivo de obra, atualiza a planilha de quantas tomadas vão ter. Então, se a gente estimou que era 70 tomadas e acabou sendo 100, a gente aumenta essas 30 tomadas ali no valor do orçamento e essa planilha de orçamento executivo vai estar precisa com todas essas alterações de projeto. E quando que a gente faz o planejamento de obra? Assim que termina
o projeto executivo de arquitetura. Terminou o projeto de arquitetura, projeto executivo em mãos, caderno feito, a gente inicia o planejamento da obra. Então, vamos colocar aqui, ó, é feito após a finalização do projeto executivo de arquitetura. Olha, que simples. E daí a gente faz, então, o orçamento executivo de obra, que é o EVF atualizado, que eu acabei de mostrar para vocês, e o cronograma da obra, que é basicamente um cronograma de serviços a serem feitos. Então, gente, você vai receber uma baita planilha horizontal, assim, dizendo dia tal, dia tal, dia tal, dia tal, serviço, 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 e a gente vai marcando, ó, esse serviço vai ser feito dia tal, esse daqui dia tal, esse daqui dia tal, e você tem exatamente o cronograma da sua obra. Para que serve o planejamento de obras? Primeiramente, ele é a base de qualquer execução de obras. A gente não inicia aqui no nosso escritório uma execução sem que o planejamento de obras esteja feito, tá? E a gente utiliza esses dois documentos ao longo de toda a obra. Então, o orçamento executivo de obra, por exemplo, é importante para que você saiba, antes de começar a sua obra, quanto você vai gastar, certo? Certo. Mas durante a obra, ele é extremamente importante para a gente ver se os preços se mantêm os mesmos. Ele é o nosso alvo de valor a ser pago nas coisas. Vou te dar um exemplo. Saco de cimento, 50 quilos. A gente orçou no orçamento executivo ali de obra e tá lá que o saco de cimento custa R$35. E a gente vai precisar usar ao longo de toda a obra 50 sacos. Vamos fazer o cálculo junto? Vamos lá, ó. 50 sacos de cimento vezes R$35. R$1.750, certo? Só que na hora de comprar o cimento de fato, porque isso foi na época do orçamento, passou-se 3 semanas, a gente foi na loja comprar o cimento agora. Fui lá com o cartão para pagar. Quanto está o saco de cimento? R$35,50. Vamos ver qual o impacto disso no orçamento? 50 sacos vezes R$35,50. R$1.775. Ai, Calícia, foram só 15, 25 reais. Pouco. Ok, pouco. Mas é R$25 no saco de cimento. É mais 35 no de argamassa. É mais 47 no cabo, no rolo de fio. No final, amor, você não vai ter gastado o que estava no orçamento executivo de obra. Você vai ter gastado muito mais. É de pouquinho em pouquinho que você estoura o orçamento. Só que como a gente tem o orçamento executivo de obra, sabe quanto foi orçado aquele saco, a gente vai brigar na loja por um desconto para esse preço baixar. E se a gente chega na loja é o contrário, ao invés de estar R$35 o saco de cimento, está R$34,50. Excelente, apesar de que a gente sempre vai brigar por mais desconto. Mas excelente, está muito dentro, inclusive abaixo da nossa meta de gastos com o saco de cimento. Significa que ficou abaixo do orçamento inicial que a gente fez da sua obra. Já aí, já estamos economizando. Então, se um outro item, por um acaso, subir de preço, a gente não conseguir um desconto maior, já está descontado ali no preço do cimento, por exemplo. Então, essa meta de gastos que a gente acompanha ao longo de toda a obra, ela é extremamente importante. E o cronogramas, eu acho que eu não preciso nem falar, vocês precisam se organizar com os tempos da obra. Muita gente faz obra morando dentro de casa. Então sai para pagar aluguel, né, e tudo mais. E precisa saber quanto tempo eu vou ficar fora de casa, quanto tempo eu vou ficar sem a cozinha. E isso o cronograma vai te garantir. E nós, ao longo de toda a obra, vamos acompanhando esse cronograma para justamente ver a obra está atrasada no reboco, mas está adiantada na elétrica. Então, a gente vai fazendo essas comparações e fazendo previsto com realizado, que é o quê? Botar exatamente o que está sendo realizado em cima do que foi previsto e ver se está batendo ou se está muito divergente. Entendeu? Então, a gente usa esses dois documentos para gerenciar toda a obra e que qualquer pessoa precisa para gerenciar a sua própria obra. Então, ele é muito, muito, muito importante e é feito assim que o projeto de arquitetura termina. Bom, e depois desse terceiro pilar, vamos ao último, que de fato é o gerenciamento e administração de obra. Aqui, gente, é todo
o serviço dentro do canteiro de obras. Como assim dentro do canteiro de obras, Calícia? Dá um exemplo. Dou um exemplo para você. Gerenciamento de equipes. O que é gerenciamento de equipes, Calícia? Basicamente, você vai dizer quando o pedreiro entra, quando o pedreiro sai, quando vem o gesseiro, quando vem o eletricista e o bombeiro hidráulico juntos, porque eles podem trabalhar juntos, ou quem pode vir junto, quem não pode, quando entra o pintor, quando não entra. Gerenciamento de equipe. Pedreiro faltou, o que faz? Arruma outro pedreiro. Equipe está desfalcada nesse ponto, ou deu cano, enfim. Todo gerenciamento de pessoas e equipes acontece dentro dessa administração de obras, tá certo? Outro ponto, outro serviço muito importante. Gerenciamento de recursos. O que são os gerenciamentos de recursos? Todos os materiais da obra. A gente geralmente costuma comprar material semanalmente a depender do tamanho e do porte da obra. Isso por quê? Para não ficar armazenado muito tempo material lá dentro. Imagina se o revestimento que você compra caríssimo chega no primeiro dia de obra na demolição e tem que ficar armazenado dentro do apartamento, dentro da sua casa. Imagina a probabilidade desse revestimento cair e quebrar. É muito alta. Então, a gente compra as coisas no momento certo, a gente sabe como armazenar, o quanto armazenar. A gente também vê, na hora que o revestimento chega lá na obra, se está do lote adequado, se não tem nenhuma peça quebrada, resolve os problemas com os fornecedores. Ah, faltou isso, faltou aquilo e tarará. Tudo isso são os gerenciamentos de recursos da obra. A gente também vai gerenciar o tempo, então justamente o cronograma de obras, gerenciar o financeiro da obra, tá dentro do orçamento, tá fora do orçamento, tem que pedir desconto, tem que conseguir um precinho melhor ali, tudo isso a gente gerencia também e gera os relatórios para os clientes. E claro, gerenciamento da qualidade do serviço de execução. Como assim? Você sabe se o banheiro de fato está impermeabilizado? Se essa impermeabilização feita no banheiro funcionou? Nós vamos verificar. Você sabe se os revestimentos que estão sendo assentados de forma correta para não ficarem ocos? Nós vamos analisar e, se precisar, a gente vai mandar refazer. Você viu se o rejunte foi bem feito? Se não ficou faltando rejunte em nenhum lado da casa? A gente vai verificar. Se a pintura foi bem feita, se não teve manchas por aí ou algo do tipo, nós vamos verificar. É basicamente isso, a gente vai olhar toda a sua obra. E aqui, o engenheiro, Fernando Filho, no caso, ele fica todos os dias na obra, ele vai todos os dias na obra, ele não fica o dia inteiro. Ai, Calícia, mas o Fernando hoje foi só de manhã na obra. Sim, ele tem várias obras para visitar, ele vai, ele gerencia todas as pessoas, ele faz todos esses itens dentro da obra num período ali, em 2 horas. A gente, inclusive, gera alguns documentos nesse gerenciamento, como, por exemplo, relatório fotográfico e diário de obra. Isso é diário, todos os dias tem um relatório fotográfico com diário de obra. A gente gera planilhas de previsto e realizado, tanto de tempo quanto de financeiro. Ou seja, a gente vai te mostrar a planilha de tempo, falar, ó, a gente preveu que no dia de hoje, 3 semanas depois da obra começar, a gente já estaria iniciando o revestimento. O realizado, de fato, é que nós já finalizamos o revestimento do piso. Então, a gente já está indo para uma próxima fase. Significa que a sua obra está adiantada. E o previsto e realizado financeiro é a mesma coisa. Ó, nós previmos que até aqui já teríamos gasto cerca de 30% do valor total da obra. Só que nós já gastamos 40% porque a obra está adiantada, mas a previsão de gastos é de gastar menos, porque a gente já economizou aqui, aqui, aqui e ali. Então, você tem esse controle na sua mão quando você tem o gerenciamento de obras e junto com essa administração toda. Então, existe um trabalho burocrático dentro do gerenciamento e administração de obras, que é a produção desses relatórios, essa documentação da sua obra, e existe o trabalho dentro do canteiro, que é olhar se as coisas estão sendo bem feitas, se o material chegou certinho, conferir, falar com o fornecedor, falar com a equipe, discutir como uma coisa vai ser feita ou não, se dá para fazer ou não. Isso é o trabalho dentro do canteiro que o engenheiro faz. Então, esse é o gerenciamento e administração de obras, tá certo? E se você
seguir essa estrutura que eu acabei de te passar, que é a base do nosso método de trabalho. É assim que nós trabalhamos aqui na Bosi Bento. Eu, juntamente com o Fernando, que é o engenheiro da Bosi Bento, nós produzimos o projeto de arquitetura com todas essas fases, fazemos o EVF, fazemos o planejamento de obra e gerenciamos e administramos a sua obra. Com esses 4 pilares, você vai conseguir ter resultados financeiros expressivos de economia na sua obra, de até 30%. E isso, gente, eu não estou falando da boca para fora porque eu acho que vai acontecer, não. Nós temos provas reais disso, eu vou mostrar para vocês. Olha só esse exemplo. No Estúdio 621, que foi um apartamento que nós reformamos de 24 metros quadrados, nós tivemos um orçamento previsto. Calícia, o que é esse orçamento previsto? É justamente, vamos voltar aqui, ó. É esse orçamento executivo de obra. Esse orçamento executivo de obra é justamente o orçamento previsto, que ele é feito antes da obra começar. Tivemos um orçamento previsto de R$140 mil para executar a reforma desse apartamento. Porém, a gente conseguiu executar essa obra gastando apenas R$129 mil. Esse valor aqui, gente, saiu do bolso da cliente, já com material, já com mão de obra, já com o nosso serviço de gerenciamento e administração, tá? Então, isso aqui já é o valor final que a cliente gastou depois de tudo pronto. A gente conseguiu economizar para ela mais de R$10 mil, utilizando exatamente essa estrutura que eu acabei de apresentar para vocês. Mas não é só isso. A gente também tem o apartamento 304, que teve um orçamento previsto de R$137 mil, mas foi executado com R$120 mil, tendo uma economia de mais de R$17 mil para os clientes. Isso é tudo que fica no bolso dos nossos clientes, tá? Isso é prova de que a gente, de fato, economiza com esse método. No apartamento 102, nós tivemos um orçamento previsto de R$232 mil. Olha isso, realizamos essa obra com R$177 mil. Mais de R$55 mil de economia só nesse apartamento. É muita coisa, cara, é muita coisa. E aí, num total, somente em 2023, todos os orçamentos previstos de obra que nós fizemos para os nossos clientes deram um total de R$794 mil. E essas mesmas obras que nós somamos esses valores foram executadas com R$660 mil. Então, somente no ano de 2023, nós geramos mais de R$134 mil de economia para os nossos clientes. Isso aqui, esses R$134 mil ficou no bolso dos clientes. É a prova real de que os 4 pilares funcionam, porque todas essas obras utilizaram esse método do projeto, depois do EVF, depois do planejamento, depois do gerenciamento e administração. Dessa forma, nós conseguimos economizar na obra dos nossos clientes. E é assim que nós trabalhamos aqui. E é através desse método de trabalho que a gente, então, consegue economizar com provas reais na obra dos nossos clientes até 30% do valor total. Inclusive, se você quiser ter acesso a todo esse método, aos nossos serviços, basta entrar no primeiro link que está aqui na descrição e chamar a nossa equipe. Vai ser um prazer te atender. A gente está ali a postos no WhatsApp para a gente começar a conversar, desenvolver o seu projeto, o seu trabalho e a sua obra, gerando muita economia para o seu bolso. E agora, me diga uma coisa. Eu sei que esse vídeo foi longo, mas eu queria saber o que você achou desse método de fazer os vídeos, o que você achou dessa didática. Trouxe esclarecimento para vocês através dos processos de projeto e de obra. Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber e eu quero fazer muito mais desse tipo de vídeo para vocês. E muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like se você gostou e de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus, um beijo e até mais!